Oi, seja bem-vindo à nossa terceira aula aqui de macramê. A aula de hoje está muito legal. Eu vou te ensinar a fazer uma peça muito linda, que é essa que você está vendo aqui. Ela tem um ponto reto, é muito simples de fazer, mas tem um resultado incrível. A gente vai utilizar também algumas bolinhas, como você está vendo aí, e eu vou te ensinar agora passo a passo. Bom, e para fazer essa peça eu vou utilizar esse barbante aqui de algodão cru, que é um dos mais fáceis que você encontra nas lojas de armarinho, nas lojas que vendem barbantes. Então, para fazer essa peça você vai precisar de 4 pedaços de 2 metros e de 4 pedaços de 4 metros. O primeiro passo é bem simples, você vai dobrar os fios ao meio e vai juntar eles aqui. Bom, depois que você juntou todos os fios aqui, dobrou eles ao meio, você vai precisar de uma argolinha, que vai ser onde a gente vai amarrar todos eles aqui. E o processo é igual da nossa primeira peça que a gente aprendeu lá no início. Então eu vou fazer aqui de novo para você ver comigo, olha só. Você vai passar aqui por dentro da argolinha, vai abrir todos, puxa a pontinha da argolinha ali, e aí você arruma aqui a frente agora para ficar tudo bem certinho. E aí depois que você passou aqui na argolinha, você vai puxando todos os fios, um por um, até todos eles ficarem bem firmes aqui na nossa argola. Bom, agora que eu já deixei organizado todos os fios, como você está vendo aí no vídeo, olha só como fica certinho na frente e atrás. Você vai colocar a argolinha ali nos 2 parafusos da nossa base e agora você vai separar 2 fios mais compridos e 2 fios mais curtos. Então olha só, na hora de separar, sempre você vai pegar as que estão mais próximas. Então eu já separei 4 aqui, então ficou 2 pernas mais compridas, né, que são as longas, e ficou 2 perninhas mais curtas. Então olha só, o que você vai fazer agora? Vai pegar as 2 pernas mais curtas e vai amarrar naquele parafuso de baixo da nossa base. Então você pega e puxa ali, dá um nozinho para ela ficar firme, como você tá vendo aí, ó. Então ela vai ser a base e a gente vai trabalhar com as 2 pernas que ficaram mais compridas. Então depois de você deixar ela aqui certinho, chegou a hora da gente tecer o nosso ponto. E aqui vai ser o ponto reto. Então, como a gente aprendeu lá no início, a gente passa, aqui faz o número 4, passa essa aqui por cima, ela entra por baixo, e aí você puxa ela até lá em cima, ó, sempre deixando, pode segurar com o dedo aqui, ó, e puxar para ficar bem firme. E sempre lembrando que o ponto reto é de um lado e do outro. Então você sempre vai fazer o número 4 de um lado e depois do outro, ó. Eu fiz o primeiro aqui, agora eu fiz aqui, puxa lá em cima, sempre deixando bem firme. Fiz o 4 desse lado, então agora ele vai ser desse lado, passa por cima, entra aqui por baixo. E aí você puxa, ó, bem firme, deixando para os pontos ficarem bem bonitinhos aqui. Lembrando que, caso você se perca, não sabe o lado que você tá, sempre o lado que tiver essa argolinha é onde você vai fazer o número 4. Então a argolinha tá aqui, a gente faz o número 4 aqui, essa aqui vai passar por cima e vai entrar aqui por baixo. Entrou, puxa ela e aí sobe até encontrar os outros pontos lá em cima. A argolinha ficou aqui, então o número 4 vai ser aqui, passa essa por cima, ela entra por baixo, você puxa toda ela e ergue lá em cima, sempre deixando bem firme, olha só. Bom, e a distância da base para a primeira bolinha que a gente vai colocar vai ser de 15 centímetros. Então você vai fazendo aí os seus pontos até dar uma distância de 15 centímetros aqui. Bom, depois que eu fiz aqui os 15 centímetros, olha só, eu não conto os pontos porque cada fio tem uma espessura, então a gente sempre vai deixar os centímetros aí na receita para você conferir, porque dependendo do fio pode ser que tenha mais ou menos pontos, então eu sempre gosto de deixar aqui os centímetros para ficar mais fácil para você conseguir reproduzir aí do outro lado. Bom, eu fiz aqui, né, os 15 centímetros, agora o próximo passo é colocar uma bolinha aqui. Então você vai desamarrar ali, né, do seu parafusinho, você vai pegar, a técnica é a mesma, pega um pedacinho de fio,
passa ele aqui por dentro da bolinha. Então você vai juntar aqui a pontinha, né, do fio da base, que é aquele menor que estava amarrado ali no parafuso, vai passar dentro da argolinha e aí você vai puxar ela aqui, ó. Puxou até ela chegar aqui em cima. Arruma ela bem certinho ali. Agora você vai amarrar novamente no seu parafuso lá de baixo, para ela ficar bem firme ali, ó, esticadinha. E agora que você passou aqui a bolinha, você vai continuar o mesmo processo. Então a argolinha parou aqui, a gente vai começar com o número 4 desse lado. Fez o número 4, passou por cima, entrou por baixo aqui, puxa ele pro lado e aí puxa para cima para ficar bem firme. Olha só como já fez o detalhe aqui bem legal, ó, da bolinha no meio. Bom, e agora não tem segredo. O processo é o mesmo. Você vai tecer o mesmo ponto, né, o ponto reto, só que ao invés de 15 centímetros, a gente vai fazer 10 aqui. Então, olha só, terminei aqui agora os 10 centímetros. A gente vai desamarrar novamente aqui da base. Você vai pegar outra bolinha e vai fazer o mesmo processo. Passou aqui um barbante mais fino, deixou a argolinha dele aqui em cima. Você vai pegar as duas pontas do barbante menor, que é o que estava amarrado ali no parafuso, vai passar ele por dentro da argolinha e aí você vai puxar. Puxou, colocou a bolinha ali em cima, igual a gente fez. O mesmo processo dessa aqui. Vai amarrar novamente no seu parafuso ali embaixo, deu um nozinho lá. E agora, o mesmo processo, o mesmo ponto reto, só que dessa vez 5 centímetros. Então, aqui teve 15, aqui 10 e agora mais 5. Olha só, vou fazer o último ponto aqui para dar os 5 centímetros. Então ficou assim, um de 15, uma bolinha, um de 10, uma bolinha e mais 5 centímetros aqui. E agora você vai fazer o mesmo processo com essas outras linhas aqui e vai ficar 4 partes iguais a essa aqui. Olha só, terminei de fazer aqui as 4 pernas, olha só que lindo que já ficou. E agora chegou a parte da gente fechar, né, o nosso macramê. Então olha só, para fechar, a gente vai começar pegando essas duas aqui de cima, né, que estavam aqui do lado. Quando a gente ergue para cima, você vai ver que elas estão juntinhas aqui. Como eu sempre digo, a gente sempre pega as mais próximas aqui. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai separar duas aqui de um lado, duas do outro, e vai trabalhar com as duas pernas das laterais de cada uma dessas aqui que você está vendo aí no vídeo. Olha só, feito isso, você vai pegar as duas aqui do meio, uma de cada perninha, e vai amarrar no nosso parafuso ali da base. Então, olha só, o processo é o mesmo. Vai fazer o número 4 aqui, passou por cima, ele entra aqui por baixo, e aí você vai puxar até na marcação de 10 centímetros aqui, ó. Deu os 10 centímetros, fez desse lado, e agora você vai repetir o mesmo processo do outro. Aqui é só 2 pontos, então fez de um lado, e aí depois faz do outro, e puxa para ficar bem firme. Olha só. E aí, para ficar bem firme, você pode segurar com o seu dedo aqui e puxar para um lado, segura e puxa para o outro. Agora você vai tirar ali do parafuso. E o que você vai fazer? Então, olha só. Tirou aqui do parafuso, você vai pegar as duas perninhas que sobraram aqui e vai juntar com as outras duas perninhas do nosso vizinho aqui. E o processo vai ser o mesmo. Você vai separar uma para cada lado e vai amarrar aqui no parafuso as duas perninhas aqui de cada lateral. Então, amarrou aqui no parafuso, o que você vai fazer? Vai fazer o número 4, vai passar aqui por cima, ele vai entrar por baixo e você vai puxar e sempre deixando os 10 centímetros do último ponto que você fez até o próximo ponto aqui de baixo. Então, fez aqui desse lado, você pode até utilizar o último que você fez como referência aqui para medir, ó, sempre deixar todos eles bem alinhados. Então, a gente fez o número 4 aqui,
agora faz aqui. Fez o número 4, passou essa aqui por cima, ela vai entrar por baixo, e aí você vai puxar, deixando bem firme. Como eu falei, coloca o dedinho aqui, segura, puxa de um lado, segura, puxa do outro. Olha só. Bom, então a gente fez esses 2 pontos aqui, e agora para fazer o outro lado, a gente vai virar o nosso trabalho aqui. Então você vai tirar ele ali do parafuso, e você vai, ó, essa parte que é da frente, você vai virar ela para trás. Então virou aqui, aí arruma novamente as redinhas ali para você se achar. Bom, separou aqui, a gente tem essas duas, agora vai fazer essa aqui e depois o final são as duas que sobraram aqui. Então você já vai separar essa dessa última perninha, deixa as duas aqui pro lado e a gente vai trabalhar com essas aqui. Então pegou as duas aqui, a gente vai amarrar no nosso parafuso aqui embaixo e aí o processo vai ser o mesmo, né, do ponto reto. Fez o número 4. Puxou em cima. Você pode utilizar aqui a sua vizinha, né, como base. Então, deixou aqui os 10 centímetros. Fez desse lado e agora faz do outro também. Sempre lembrando nessa parte de colocar o dedo aqui. Segura bem firme com o dedo e puxa. Olha só. Deixando sempre na mesma altura, todos eles. Fez isso, você pode tirar ali do seu parafuso, olha só, já está formando as nossas redinhas. E agora, a última aqui para fechar. Então, fez as 3, vai juntar com as 2 últimas que sobrou, olha só. Sempre lembrando de deixar reto aqui essa parte. Então, o que você vai fazer agora? Pegou as 2 aqui, com as 2 que tem aqui. As 2 das laterais você separa e as 2 do meio você vai amarrar ali no parafuso. Então, como eu falei, as 2 do meio você vai amarrar no parafuso e vai repetir o mesmo processo. Fez o número 4 aqui, essa do canto passa por cima, ela entra aqui por baixo e puxa. E aí você pode sempre pegar aqui a vizinha para ver a altura certinha, ó. Deixou os 10 centímetros, fez o 4 desse lado, agora faz desse lado aqui. Fez, puxou, coloca o dedinho aqui, puxa de um lado, coloca o dedinho aqui, puxa do outro. E aí a gente já tem a nossa primeira redinha aqui, olha só. Bom, então agora que a gente já fez essas redinhas aqui, a gente vai repetir o mesmo processo embaixo. A distância também vai ser de 10 centímetros aqui, desse último nozinho pro próximo. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai pegar as que são vizinhas aqui, ó, essas 2. Então, a gente vai separar 2 para cá, 2 para cá e sempre vai trabalhar com as do meio. E aí, o que você vai fazer? Vai novamente pegar as do meio e vai amarrar ali no nosso parafuso, deixando bem esticadinho, e vai repetir o processo do ponto reto. Então, o número 4 aqui, essa passa por cima, entra aqui por baixo e aí você puxa. Vai medir ali a distância de 10 centímetros. Deixou 10 centímetros aqui, fez desse lado e agora faz do outro lado para formar o ponto. Puxa ali em cima, segura com o dedo de um lado, puxa, segura do outro e puxa. Olha só, fez o ponto aqui, você pode tirar do seu parafuso e olha só, você viu que já começou a formar uma redinha aqui. O que você vai fazer agora? Esses 2 que sobraram aqui, vai juntar com os 2 aqui do lado. Então, você vai pegar esses 2 aqui, ó, separa esse pra cá, e aí vai trabalhar com esses aqui. Vai separar do ladinho aqui, e os 2 aqui do meio, você vai amarrar eles no parafuso. Então, amarrou aqui, e agora o processo é o mesmo. Fez o número 4 aqui, passou por cima, passou por baixo, e puxa. Aí já pode usar o do ladinho como referência, ó, para deixar na mesma altura. Então, deixou aqui, fez desse lado e agora do outro. Puxou aqui, ó, coloca o dedinho para segurar e puxar de um lado do outro. Olha só.
Feito isso, já pode tirar aqui do parafusinho. E agora que a gente fez aqui, a gente vai virar a nossa peça. Então, olha só, ela tá presa aqui. Você vai tirar ela do parafusinho, vai virar pro outro lado. Então, olha só, a gente virou, agora vai fazer com essas linhas que sobraram aqui. Sempre lembrando de pegar os vizinhos. Então, ó, peguei essa que tava aqui do lado e vou fazer com essas outras duas aqui. Essas eu vou separar para fechar depois. Então, ó, separou as 4 aqui, como vocês estão vendo. Uma para um lado, uma para o outro. E as duas do meio a gente amarra ali no parafuso. Amarrou aqui no parafuso, o processo vai ser sempre o mesmo de fazer o ponto reto. Então, fez aqui um, confere se tá na mesma altura ali, ó. Ficou na mesma altura, é só fazer o outro lado. Fez o outro lado, colocou um dedinho, puxou para cá, colocou o dedinho, puxou para lá. Fez aqui, é só tirar. E agora a gente vai fazer com as últimas que ficaram aqui, fechando o nosso macramê. Então, separa essa para cá, amarra as duas do meio aqui. Então, a gente amarrou e aí é só finalizar agora. Número 4, passou por cima, entrou por baixo, deixou na mesma altura aqui, ó, 10 centímetros aqui. E aí agora é só finalizar do outro lado. Puxou, dedinho puxa para o outro lado. E agora, ó, ficou assim, aqui. Então, aqui tem 10 centímetros, o ponto reto, 10 centímetros, o ponto reto. E agora a gente vai fazer o acabamento final. Bom, e agora, para fazer o acabamento, eu cortei aqui um pedaço, né, do mesmo barbante de 70 centímetros. E você vai pegar, vai deixar tudo bem esticadinho, como você tá vendo aí no vídeo. E vai medir 7 centímetros, ó. Mediu 7, segurou com o dedo ali para você saber. E aí o acabamento é o mesmo. Você vai colocar aqui o barbante, ó. Colocou ele aqui, reto. Segura com os dedos. Puxa para cima. Você viu que ficou uma argolinha aqui, ó. Então, o que você vai fazer agora? Você vai passar bem firme, ó. Como você tá vendo aí no vídeo. O acabamento, ele não tem segredo, ó. Você vai dando voltas e puxando para ficar tudo bem firme. Ó, dei aqui umas 8 voltas, como vocês estão vendo, ele fica uns 3 centímetros de acabamento. Você vai pegar o fiozinho que sobrou, vai passar pelaquela argolinha que tinha lá no final. E aí passou o fio pela argolinha, aquele que você deixou ali em cima, é só puxar. Lembre de não puxar muito para ele não sair aqui para cima, ó. Ele tem que ficar escondido aqui no nosso acabamento. Então você puxa, ó, até você perceber que ele ficou mais ou menos aqui no meio. E aí você vai arrumando aqui, ó, para ficar tudo bem certinho. Então puxou aqui, você vai cortar aqui com a tesoura, ó. E o que sobrou, você vai empurrar com a pontinha da tesoura ali dentro. Pra ficar com o acabamento bem bonito. E você vai fazer o mesmo processo em cima e embaixo. Então, cortou aqui, ó. Com a pontinha da tesoura, empurra ali pra dentro. Bom, e agora, para finalizar, você sempre vai achar o barbante menor aqui e vai cortar todos do mesmo tamanho. Bom, cortou aqui, o nosso suporte ele já vai estar pronto. E agora é só colocar ele no lugar e colocar um vasinho aqui dentro. E aí, para colocar aqui nesse macramê, eu gosto sempre de escolher os vasinhos de barro, porque fica um tom muito bonito quando é o barbante cru. Então é só você colocar ele aqui no seu suporte. Coloca ele sempre por cima. Olha só. Gente, ficou perfeita essa peça. Ó, todos os pontos aqui certinho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. É isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!